Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Sempre buscamos o extraordinário. O que isso quer dizer? Tem uma história antiga lá no Velho Testamento sobre Naamã que fala acerca disso, mas que na realidade traduz muitas vezes o nosso posicionamento e o nosso pensamento. É acerca de Naamã, sua lepra e a atitude de Eliseu quanto à cura de Naamã. Diz assim lá em 2 Reis 5, 10 a 12, de 10 até o versículo 14, diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Essa história acontece porque Naamã tinha uma serva que tinha sido capturada em termos de escravo na época que a Síria invadiu Israel. E ela comenta que em Israel tinha alguém que poderia curá-lo e Naamã era leproso. Então ele é enviado a Israel, ao rei de Israel, para que pudesse prover. E aí Eliseu, sabendo disso, manda avisar e manda que o Naamã tome a seguinte atitude. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. O que Naamã queria? Algo extraordinário, algo diferente. O que o profeta manda fazer? Simplesmente que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E nós? Que nós muitas vezes queremos? Queremos coisas extraordinárias, queremos coisas místicas, queremos coisas que mostram um poder extraordinário. E não é disto que trata o reino de Deus. Essas coisas podem até acontecer, como aconteceu com Naamã e Eliseu, e como diversos milagres que Jesus realizou, e muitos milagres são realizados em nossos dias. Mas o que nós muitas vezes estamos querendo é esse extraordinário. E Deus não nos chama para o extraordinário. Ele nos chama para fazermos coisas simples. E uma dessas coisas simples é vivermos o seu reino segundo aquilo que ele prescreveu, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Ele nos fez um novo ser, uma nova criatura. Não para que experimentemos coisas extraordinárias, mas para que compreendamos a vontade de Deus e nos submetamos a essa vontade de forma simples. Mas nós queremos muitas vezes fazer o que não é de nós pedido. Assim como os servos falaram para Naamã acerca de que não é algo tão simples o que está sendo pedido a você, que faça isso. Agora, o que muitas vezes queremos, nos empenhar, nos esforçar para termos o orgulho de dizer que fizemos, por isso alcançamos. E o reino de Deus não se trata disto. Não se trata do nosso empenho no sentido de fazer para alcançar, mas de compreendermos quem somos, de reconhecermos a nossa miserabilidade diante de Deus e de nos submetermos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, para que sejamos feitos por Deus uma nova criatura. Recebamos dele um novo coração. Recebamos da sua vida, compartilhemos da sua natureza. Que sejamos habilitados e capacitados
para vivermos o seu reino neste mundo como lhe apraz. Isto que a gente precisa entender. O reino de Deus se trata de coisas tão simples quanto essa, de crermos nessas palavras que foram proferidas e que estão escritas nas Escrituras. Nós precisamos entender. Viver o reino de Deus é simples. O que nós precisamos é nos submetermos à palavra proferida e não querermos fazer mais do que ali está expresso para nós. Por isso a gente precisa entender. Vivemos o reino de Deus porque Deus disse que podemos viver. Vivemos a sua vontade porque Ele nos habilitou para isso. Rejeitamos o pecado e um viver segundo a natureza humana porque Ele nos deu a capacidade para vivermos pela justiça e por sua vontade, e não pelo nosso esforço, tentando rejeitar o pecado em nossas vidas para que Ele se agrade de nós. Pois Ele se agrada quando nós nos submetamos, quando nós nos submetemos à sua vontade, e não quando nós nos empenhamos para alcançar o mérito de recebermos a recompensa de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas, que viver o reino, submeter à vontade de Deus, cumprir a sua vontade, se trata de expressarmos quem Ele diz que nós somos, e não se trata de nosso empenho para alcançar alguma coisa, recebermos o mérito e sermos dignos de qualquer galardão, pois não se trata disso. Se trata de expressarmos e revelarmos o Pai ao mundo. Que a gente viva não pela busca do extraordinário, mas pela simples vontade de Deus, submetendo a essa vontade. Por isso, que o Senhor possa nos conduzir nesse entendimento, nesse discernimento e que a gente viva plenamente a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.